Você não vai acreditar no que Kevin Costner revelou aos 68 anos. Depois de anos de romances, casamentos, polêmicas e separações milionárias, o astro finalmente confessou: ela foi o amor da minha vida. Mas a grande pergunta é: de quem ele está falando? Seria Cindy Silva, sua primeira esposa e mãe de 3 de seus filhos, que esteve ao seu lado antes da fama e viu sua ascensão meteórica em Hollywood? Ou talvez Bridget Rooney, a mulher com quem teve um filho fora do casamento, em meio a um escândalo de paternidade? Será que ele se refere à supermodelo Elle Macpherson, com quem viveu um breve, mas intenso romance? Ou estaria falando de Christine Baumgartner, sua última esposa, que recentemente chocou o mundo ao pedir o divórcio em meio a um processo judicial milionário? A verdade por trás dessa revelação vai te surpreender. Kevin Costner sempre foi um homem de opiniões fortes e nunca escondeu seus erros e arrependimentos. Ele já admitiu que sua obsessão pelo trabalho arruinou relacionamentos, que seu ego foi um problema nos bastidores de Hollywood e que algumas decisões que tomou em sua vida pessoal lhe custaram caro, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E agora, após enfrentar um dos divórcios mais polêmicos dos últimos anos, ele finalmente decidiu abrir o coração e falar sobre sua maior perda. Fique até o final, porque a última revelação dessa história vai te deixar impactado. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que também são fãs do Kevin Costner e de histórias surpreendentes de Hollywood. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode enviar um Super Thanks, que é uma maneira de contribuir financeiramente para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. Mas se não puder, deixa um comentário aqui embaixo contando qual momento da vida de Kevin Costner mais te surpreendeu. Agora, sem mais enrolação, vamos à revelação que ninguém esperava. Kevin Michael Costner nasceu em 18 de janeiro de 1955, em Linwood, Califórnia, mas passou a maior parte de sua infância na vizinha Compton. Seu pai, William Costner, trabalhava como eletricista para a Southern California Edison, enquanto sua mãe, Sharon Ray, era assistente social. Ele era o filho mais novo da família, tendo 2 irmãos mais velhos, um dos quais morreu no parto. A infância de Kevin foi marcada por constantes mudanças devido ao trabalho do pai, o que significava que ele nunca ficava muito tempo em um só lugar. Isso, de certa forma, moldou sua personalidade e a maneira como ele enxergava o mundo, sempre tendo que se adaptar a novas escolas, novos amigos e novos ambientes. Ele era um garoto sonhador, mas tímido, e muitas vezes se via como um estranho nos lugares onde morava. Desde pequeno, Kevin demonstrava um espírito aventureiro. Gostava de explorar os arredores das cidades onde morava, fosse subindo em árvores, nadando em lagos ou simplesmente andando de bicicleta por horas. Ele não era exatamente um aluno excepcional e a escola nunca foi sua grande paixão. Apesar disso, mostrava um talento natural para contar histórias e gostava de entreter os amigos com narrativas inventadas. Seu interesse pela arte começou cedo, mas ele não imaginava que um dia faria carreira no cinema. Na verdade, seu primeiro amor artístico foi a música. Kevin aprendeu a tocar piano e começou a cantar no coral da igreja local. A música era uma das poucas constantes em sua vida, já que, independentemente de onde estivesse, sempre havia um piano ou uma oportunidade para cantar. Por conta das mudanças constantes, Kevin tinha dificuldades em criar laços profundos com as pessoas ao seu redor. Ele nunca foi exatamente um garoto popular, mas também não era excluído. Ele simplesmente passava despercebido, como se estivesse sempre de passagem, o que, de certa forma, refletia a realidade de sua família. Seu pai, um homem rigoroso e trabalhador, sempre fazia questão de ensinar valores como disciplina e dedicação. Já sua mãe, mais carinhosa e atenciosa, incentivava Kevin a sonhar. Foi ela quem o incentivou a se interessar pela leitura e pelas artes, algo que acabaria tendo um impacto significativo em sua vida mais tarde. Mesmo sem se destacar academicamente, Kevin sempre teve uma grande imaginação.
Durante suas caminhadas solitárias pelas novas cidades em que sua família se instalava, ele criava histórias em sua mente, imaginando aventuras inspiradas nos filmes que assistia. O cinema, aliás, foi uma descoberta que o fascinou desde muito cedo. Ele adorava assistir aos clássicos de Hollywood e ficava encantado com a magia das telas. No entanto, naquela época, ele jamais imaginava que um dia faria parte daquela indústria. Para ele, atores e diretores pareciam pessoas de outro mundo, distantes da realidade de um garoto comum do sul da Califórnia. Na adolescência, Kevin começou a desenvolver um pouco mais de confiança. Ele praticava esportes, como beisebol e basquete, mas nunca foi uma estrela em nenhum deles. Seu verdadeiro interesse era a escrita e a interpretação, mesmo que ele ainda não tivesse plena consciência disso. Durante o ensino médio, ele começou a se interessar por poesia e chegou a escrever alguns poemas e pequenas histórias. No entanto, o pragmatismo de seu pai sempre o manteve com os pés no chão. William Costner queria que seus filhos seguissem carreiras seguras e respeitáveis, e a ideia de ser ator ou artista não fazia parte desse plano. Por conta disso, Kevin nunca cogitou seguir esse caminho até muito mais tarde. Após concluir o ensino médio, Kevin ingressou na Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton, onde estudou administração de empresas. Esse não era exatamente seu sonho, mas parecia o caminho mais seguro e sensato a seguir. Ele não queria decepcionar o pai e, na época, ainda não sabia exatamente o que queria para sua vida. Durante a faculdade, no entanto, começou a se envolver em atividades teatrais e percebeu que havia algo ali que realmente o fazia feliz. Ele gostava da sensação de estar no palco, de contar histórias, de se transformar em outras pessoas. Foi nessa época que sua paixão pelo cinema começou a se tornar algo mais sério. O momento decisivo para Kevin aconteceu durante um voo de volta da lua de mel com sua primeira esposa, Cindy Silva. No avião, ele teve um encontro casual com ninguém menos que Richard Burton, o lendário ator britânico. Kevin, ainda um jovem universitário inseguro sobre seu futuro, aproveitou a oportunidade para conversar com Burton, que lhe deu um conselho que mudaria sua vida. O veterano ator disse que, se Kevin realmente sentia que queria atuar, ele deveria seguir esse sonho sem medo. Esse conselho ficou martelando em sua cabeça e, pouco tempo depois, ele tomou a decisão de largar tudo para se dedicar à atuação. Foi um momento de grande incerteza. Ele sabia que estava se arriscando, sabia que seu pai não aprovaria a decisão, mas algo dentro dele dizia que esse era o caminho certo. Kevin começou a estudar atuação e a fazer testes para pequenos papéis, inicialmente sem muito sucesso. Ele trabalhou em diversos empregos temporários para se sustentar, incluindo motorista de caminhão, guia de turismo e até mesmo carpinteiro. A vida não era fácil, e houve momentos em que ele se questionou se havia tomado a decisão certa. No entanto, sua determinação era maior do que as dificuldades. Ele sabia que queria contar histórias, sabia que queria fazer parte do mundo do cinema e não estava disposto a desistir. Ele passou anos lutando para conseguir papéis, enfrentando rejeição após rejeição, enquanto trabalhava em diversos empregos para se sustentar. Mas sua persistência era inabalável. Aos poucos, começou a conseguir pequenas aparições em filmes de baixo orçamento e programas de televisão. Ele sabia que precisava construir sua carreira degrau por degrau, sem atalhos, e foi exatamente isso que fez. Seu primeiro papel significativo veio em Sizzle Beach, um filme gravado no final dos anos 70, mas que só foi lançado anos depois. O filme não teve grande impacto, mas serviu como um primeiro passo em sua jornada. Nos anos seguintes, Kevin fez testes para inúmeros papéis, mas sempre esbarrava na mesma barreira. Ou lhe diziam que não tinha experiência suficiente ou que não possuía o carisma necessário para um protagonista. Mas ele não desanimou. Sabia que, para ser reconhecido, precisaria de um grande papel, algo que mostrasse todo o seu potencial. E, ironicamente, a oportunidade veio com um papel que foi completamente cortado do filme. Em 1983, Costner foi escalado para O Reencontro The Big Chill, um drama sobre um grupo de amigos lidando com a morte de um colega. Ele interpretaria o personagem Alex, cujo suicídio dá início à trama. No entanto, quando o filme foi lançado, todas as suas cenas haviam sido cortadas. Sua participação ficou limitada a algumas rápidas aparições de seu corpo sem vida. A decepção foi grande.
mas Kevin encarou como uma lição. O diretor Lawrence Kasdan, que sentiu que devia a ele uma oportunidade melhor, prometeu escalá-lo em um de seus próximos filmes. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, Kasdan o chamou para um papel em Silverado, 1985, um faroeste moderno que lhe deu uma visibilidade muito maior. Apesar de não ser o protagonista, Kevin conseguiu roubar a cena com sua interpretação carismática e cheia de energia. Esse filme o colocou no radar de Hollywood e os convites começaram a surgir. Em 1987, ele estrelou Sem Saída no Way Out, um thriller que o consolidou como um astro em ascensão. Mas foi com Os Intocáveis The Untouchables que Kevin Costner realmente se tornou uma estrela. No filme, dirigido por Brian De Palma, ele interpretou Elliot Ness, um agente federal determinado a derrubar o lendário mafioso Al Capone, vivido por Robert De Niro. O elenco também incluía Sean Connery, que ganhou um Oscar pelo papel. A atuação de Costner foi muito elogiada e o filme foi um sucesso de bilheteria, provando que ele tinha o talento e o carisma necessários para liderar grandes produções. Após o sucesso de Os Intocáveis, Kevin Costner passou a ser um dos atores mais disputados de Hollywood. Seu próximo grande sucesso veio com Campo dos Sonhos, Field of Dreams, 1989, um drama emocionante sobre um fazendeiro que constrói um campo de beisebol depois de ouvir uma voz misteriosa. O filme foi um fenômeno e se tornou um clássico instantâneo, consolidando Costner como um dos principais protagonistas da época. Mas ele não queria apenas atuar, queria também dirigir. E foi assim que surgiu Dança com Lobos, Dances with Wolves. O projeto foi extremamente ambicioso. Costner decidiu não apenas atuar no filme, mas também dirigir e produzir. A ideia de um épico de faroeste contado da perspectiva dos nativos americanos parecia arriscada, e muitos estúdios se recusaram a financiar o projeto. No entanto, ele estava determinado. Investiu milhões de dólares de seu próprio bolso para garantir que o filme fosse feito. As filmagens foram longas e difíceis, com diversas dificuldades, incluindo problemas climáticos e desafios logísticos. Mas, no final, o esforço valeu a pena. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 400 milhões de dólares mundialmente e conquistando 7 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor para Costner. Foi o auge de sua carreira, o momento em que ele provou para todos e para si mesmo que podia fazer história no cinema. Ele escolhia seus projetos com liberdade e parecia não errar, mas ao mesmo tempo discreta em relação à sua vida amorosa. No entanto, conforme foi se tornando uma das maiores estrelas de Hollywood, suas relações passaram a ser acompanhadas de perto pelo público e pela mídia. Ao longo da vida, Kevin viveu romances marcantes, enfrentou desafios nos relacionamentos e passou por momentos difíceis em sua busca pelo amor verdadeiro. Suas histórias de amor revelam um homem apaixonado, mas também alguém que lutou para equilibrar carreira e vida pessoal, nem sempre conseguindo conciliar os dois da melhor maneira. O primeiro grande amor de Kevin Costner foi Cindy Silva. Eles se conheceram na universidade, na Califórnia, quando ambos ainda eram jovens e sonhavam com o futuro. Cindy era uma mulher inteligente, dedicada e com uma personalidade forte. Eles começaram a namorar durante a faculdade e, em 1978, decidiram se casar. No início, o casamento era estável e feliz. Cindy apoiou Kevin em sua jornada para se tornar ator, mesmo quando isso significava que ele precisaria trabalhar em empregos temporários e passar longos períodos fora de casa tentando conseguir papéis em Hollywood. Os dois tiveram 3 filhos juntos, Annie, Lily e Joe. Por muitos anos, Kevin e Cindy foram vistos como um casal sólido, especialmente em meio a um ambiente como Hollywood, onde os casamentos costumam ser breves. No entanto, conforme a carreira de Kevin começou a decolar, as dificuldades no casamento aumentaram. Cindy se esforçava para manter a família unida, enquanto ele passava cada vez mais tempo nos sets de filmagem e viajando pelo mundo para promover seus filmes. Além disso, com o sucesso vieram as tentações. Kevin se tornou um dos atores mais desejados da época e havia inúmeros rumores de envolvimentos extraconjugais. Ele sempre negou essas histórias publicamente, mas o desgaste no casamento era evidente. Em 1994, após 16 anos juntos, o casal anunciou o divórcio. A separação foi uma das mais caras de Hollywood, com Cindy recebendo um acordo milionário. Apesar da dor da separação,
Os dois sempre mantiveram um relacionamento cordial, especialmente por causa dos filhos. Pouco tempo após o divórcio, Kevin Costner teve um relacionamento breve, mas significativo, com Bridget Rooney. Bridget, herdeira da poderosa família Rooney, dona do time de futebol americano Pittsburgh Steelers, engravidou durante o relacionamento. Em 1996, nasceu Liam, filho de Costner com Bridget. Inicialmente, Kevin relutou em reconhecer a paternidade, o que gerou uma situação delicada entre os dois. No entanto, após um teste de DNA confirmar que Liam era seu filho, ele assumiu a responsabilidade e passou a ser presente na vida do garoto. Essa fase foi um momento de reflexão para Kevin, que começou a perceber o quanto sua vida pessoal estava se tornando complicada. Nos anos seguintes, Kevin teve outros relacionamentos, incluindo um romance com a apresentadora e modelo Elle Macpherson. No entanto, ele parecia estar em busca de algo mais duradouro, alguém com quem pudesse construir uma nova família. Em 1999, sua vida amorosa teve uma reviravolta quando conheceu Christine Baumgartner, uma modelo e designer de bolsas. Christine era muito mais jovem do que ele, mas os dois se apaixonaram rapidamente. No entanto, nem tudo foi simples. Em um determinado momento, o casal chegou a se separar porque Christine queria filhos, enquanto Kevin, que já era pai de 4, não tinha certeza se queria começar tudo de novo. Mas o destino parecia querer manter os dois juntos. Após um tempo afastados, Kevin percebeu que não queria perdê-la e decidiu que estava pronto para assumir um novo compromisso. Em 2004, Kevin Costner e Christine Baumgartner se casaram em uma bela cerimônia no rancho do ator no Colorado. O casamento parecia ser um recomeço para ele, e os dois logo tiveram 3 filhos, Caden, Hayes e Grace. Durante muitos anos, a relação entre eles parecia ser uma das mais estáveis de Hollywood. Kevin frequentemente falava sobre o quanto amava sua esposa e seus filhos, dizendo que, apesar de sua carreira, sua prioridade sempre seria a família. Ele se dedicava a estar presente na vida das crianças, tentando compensar os erros que cometeu no passado, quando a fama e o trabalho acabavam o afastando de sua primeira família. No entanto, o conto de fadas começou a desmoronar. Christine Baumgartner pediu o divórcio de maneira inesperada, pegando Kevin de surpresa. O ator chegou a declarar publicamente que não queria a separação e que estava devastado com a decisão. Nos meses seguintes, a separação se tornou um dos assuntos mais comentados da mídia, especialmente porque Christine exigia valores altíssimos no acordo de divórcio. O processo judicial entre os dois foi conturbado, com discussões sobre pensão e sobre quem ficaria com qual propriedade. Para Kevin, o divórcio foi um golpe duro, pois ele realmente acreditava que Christine era o amor de sua vida e que ficariam juntos para sempre. A vida amorosa de Kevin Costner sempre foi cheia de reviravoltas. Ele já declarou em algumas entrevistas que acredita que o amor pode acontecer mais de uma vez na vida e que ele nunca deixará de buscar alguém com quem possa compartilhar seus dias. Ao longo dos anos, ele foi aprendendo sobre os desafios de equilibrar carreira e relacionamentos, percebendo que, por mais que ame o cinema, nada é mais importante do que as pessoas que fazem parte de sua vida. Durante anos, ele foi um dos atores mais poderosos da indústria cinematográfica, estrelando grandes sucessos de bilheteria e acumulando prêmios importantes. No entanto, como acontece com muitos astros de Hollywood, o auge da fama foi seguido por uma queda dolorosa. Costner passou por fracassos de bilheteria, problemas financeiros graves, conflitos nos bastidores e até momentos em que Hollywood parecia ter virado as costas para ele. Mas, como sempre fez em sua vida, ele enfrentou cada dificuldade com determinação e nunca desistiu. No entanto, Hollywood é um lugar implacável, e nem sempre as coisas saem como planejado. Ele seguiu com projetos ambiciosos, mas nem todos foram bem recebidos. O filme, uma superprodução de ficção científica ambientada em um futuro pós-apocalíptico onde o mundo está coberto por água, tinha tudo para ser um sucesso. O problema foi que a produção saiu completamente do controle. O orçamento inicial, que já era alto, disparou para valores astronômicos devido a problemas nas filmagens. Os sets foram destruídos por tempestades. A logística para filmar em alto mar se mostrou um pesadelo. E Kevin Costner, além de atuar como protagonista,
assumiu uma posição de controle criativo que gerou conflitos com o diretor Kevin Reynolds. O clima nos bastidores ficou tenso, e os estúdios começaram a duvidar da viabilidade do projeto. Quando Waterworld finalmente foi lançado, ele arrecadou dinheiro suficiente para recuperar o investimento, mas a mídia o taxou como um fracasso. Costner foi ridicularizado e o filme entrou para a história como um dos maiores desastres financeiros de Hollywood, mesmo que, ao longo dos anos, tenha ganhado uma base fiel de fãs. O filme fracassou de forma brutal nas bilheteiras e foi amplamente zombado, chegando a ganhar o prêmio Framboesa de Ouro de pior filme e pior ator para Costner. Esse momento foi especialmente doloroso para ele, pois colocou em risco sua credibilidade e fez com que muitos estúdios passassem a evitá-lo. Após o fiasco de O Mensageiro, Kevin Costner começou a perceber que sua influência em Hollywood estava diminuindo rapidamente. Os papéis de protagonista começaram a rarear, e sua posição como um dos atores mais disputados de Hollywood foi substituída por uma geração mais jovem de estrelas. Ele continuou trabalhando, mas os filmes que estrelava não tinham o mesmo impacto de antes. Além dos desafios na carreira, Costner também enfrentou problemas financeiros. Os fracassos de Waterworld e O Mensageiro afetaram suas finanças, especialmente porque ele investiu dinheiro pessoal nesses projetos. Ele chegou a enfrentar dificuldades para manter suas propriedades, incluindo seu rancho no Colorado, um de seus bens mais valiosos. Além disso, seu divórcio de Cindy Silva, em 1994, foi um dos mais caros da época, com um acordo estimado em cerca de 80 milhões de dólares. Isso significava que, mesmo tendo sido um dos atores mais bem pagos de Hollywood, suas finanças estavam longe de estar completamente seguras. O início dos anos 2000 foi um período de reflexão para Kevin Costner. Ele percebeu que precisava reavaliar sua carreira e fazer escolhas mais estratégicas. Foi nessa época que decidiu voltar a atuar em filmes menores e a se arriscar em papéis diferentes. Um desses projetos foi Open Range 2003, um faroeste que ele dirigiu e estrelou ao lado de Robert Duvall. O filme foi um sucesso moderado e ajudou a restaurar parte de sua credibilidade, especialmente entre os fãs do gênero. Apesar da pequena recuperação, Costner continuava longe dos grandes sucessos. Muitos estúdios ainda hesitavam em confiar nele para liderar grandes produções, e os anos seguintes foram marcados por filmes de sucesso limitado, como The Guardian 2006 e Swing Vote 2008. Ele se manteve ativo, mas não era mais o astro de Hollywood que um dia fora. Durante esse período, ele começou a se voltar para a televisão, algo que ajudaria a revitalizar sua carreira mais tarde. O verdadeiro renascimento de Costner veio com a minissérie Hatfields and McCoys 2012, um drama histórico que foi um enorme sucesso na televisão e lhe rendeu um Globo de Ouro. No entanto, essa mesma postura firme, que o ajudou a alcançar o topo de Hollywood, também o colocou em situações controversas. Ele nunca teve medo de dizer o que pensa, e isso muitas vezes resultou em declarações polêmicas e conflitos nos bastidores. Desde desentendimentos com diretores e produtores, até comentários que geraram discussões na mídia, Costner viveu momentos intensos nos bastidores de Hollywood, enfrentando desafios que quase arruinaram sua carreira, mas também provando, repetidas vezes, que sua autenticidade é inegociável. Desde o início de sua trajetória, Kevin Costner era visto como um ator com uma personalidade forte. Nos primeiros anos de sua ascensão, ele rapidamente percebeu que queria mais do que apenas atuar. Queria ter controle sobre os filmes nos quais trabalhava. Isso o levou a dirigir e produzir, mas também a enfrentar batalhas criativas nos bastidores. Ele teve desentendimentos com membros da equipe técnica e tomou decisões que desagradaram alguns envolvidos. Apesar de todo o drama nos bastidores, o filme se tornou um sucesso e lhe rendeu um Oscar de melhor diretor, provando que sua teimosia valia a pena. No entanto, essa vitória também alimentou sua reputação de ser uma figura difícil de lidar nos sets. No final, a versão de Costner prevaleceu, mas o filme foi mal recebido e Kasdan nunca mais trabalhou com ele. Esse tipo de atrito não era incomum na carreira de Costner, já que ele sempre fazia questão de ter controle sobre seus projetos. Além dos conflitos nos bastidores, Kevin Costner também ficou conhecido por suas declarações polêmicas em entrevistas. Ele nunca teve medo de expressar sua opinião sobre Hollywood, política e sociedade, ok? Em alguns casos,
o colocou no centro de controvérsias. Em diversas entrevistas, ele criticou o rumo da indústria cinematográfica, afirmando que Hollywood estava cada vez mais obcecada por franquias e filmes de super-heróis, deixando de lado histórias mais autênticas. Essas declarações dividiram opiniões. Enquanto alguns concordavam com sua visão, outros o acusavam de ser um ator da velha guarda que não conseguia se adaptar às novas tendências. Costner também se envolveu em discussões políticas. Diferente de muitos astros que evitam tomar posições públicas, ele sempre foi vocal sobre suas crenças. Durante as eleições americanas, ele apoiou candidatos democratas, o que gerou reações negativas de parte do público conservador. Em uma entrevista, ele chegou a dizer que não se importava em perder fãs por causa de suas opiniões políticas, o que gerou debates acalorados entre seus seguidores. A série foi um enorme sucesso, mas os bastidores foram turbulentos. Alegava-se que ele queria reduzir seu tempo de filmagem, pois estava focado em seu próprio projeto, Horizon, uma série de filmes de faroeste que ele estava produzindo e dirigindo. Os conflitos chegaram ao ponto de Kevin Costner decidir deixar a série, o que pegou os fãs de surpresa e gerou uma enorme controvérsia. Alguns o acusaram de abandonar o projeto que ajudou a tornar um fenômeno, enquanto outros defenderam sua decisão, alegando que ele tinha direito de buscar novas oportunidades. O próprio Costner tentou minimizar a situação em entrevistas, dizendo que sua saída foi motivada por diferenças criativas, mas a história nunca ficou completamente esclarecida. Mas o que realmente define seu legado é sua insistência em contar histórias do seu jeito, sem ceder às pressões da indústria ou se conformar com as expectativas. Costner não é apenas um ator premiado. Ele é um cineasta visionário, um contador de histórias apaixonado e alguém que nunca deixou de acreditar no poder do cinema. Agora, à medida que entra em uma nova fase da carreira, a grande questão é: o que vem a seguir para Kevin Costner? Mesmo com uma filmografia extensa e uma série de papéis icônicos, Costner nunca foi do tipo que se acomoda. Ele sempre teve uma conexão forte com o gênero do faroeste e a história americana, e agora parece mais determinado do que nunca a explorar esse território de forma mais profunda. Seu projeto mais ambicioso dos últimos anos, Horizon: An American Saga, é a prova disso. Essa série de filmes, que ele não apenas protagoniza, mas também dirige e produz, é sua grande aposta para o futuro. O projeto foi descrito por ele como um épico do Velho Oeste que mergulha na formação dos Estados Unidos, explorando os desafios, os conflitos e a complexidade desse período histórico. Ele tem apostado pesado nesse projeto, chegando ao ponto de investir milhões de dólares de seu próprio bolso para garantir que Horizon seja feito da maneira que ele imagina. O que torna Horizon um projeto tão especial para Costner é o fato de que ele tem total controle criativo sobre ele. Em uma época em que Hollywood está cada vez mais dominada por franquias, sequências e remakes, Costner escolheu seguir um caminho diferente. Ele quer contar uma história original, sem pressa, com personagens complexos e uma visão cinematográfica grandiosa. Em entrevistas recentes, ele afirmou que Horizon é uma história pela qual ele tem uma conexão emocional profunda e que pretende filmar várias partes desse universo ao longo dos próximos anos. O projeto, no entanto, não veio sem sacrifícios. Seu envolvimento intenso com Horizon foi um dos principais motivos para sua saída conturbada de Yellowstone, a série de enorme sucesso da qual ele era o protagonista. Nos últimos anos, ele participou de filmes menores e mais intimistas, como Estrelas Além do Tempo 2016, no qual interpretou um dos cientistas da NASA responsáveis por auxiliar um grupo de matemáticas negras durante a corrida espacial. O filme foi um grande sucesso e mostrou que Costner ainda tem um impacto significativo quando escolhe projetos de qualidade. O sucesso de Yellowstone mostrou que ele ainda tem um grande apelo com o público e ajudou a trazer uma nova legião de fãs para sua obra. A série se tornou um fenômeno inesperado, gerando spin-offs e consolidando um universo narrativo que se tornou uma das maiores franquias televisivas dos últimos anos. Mesmo com sua saída da produção, sua participação como John Dutton foi fundamental para o sucesso da série. Fora das telas, Kevin Costner também continua sendo um homem de negócios bem-sucedido. Além de atuar e dirigir, ele tem investido em diversos empreendimentos ao longo dos anos. Ele é dono de um grande rancho no Colorado,
onde passa grande parte de seu tempo quando não está filmando, e também se envolveu com projetos ambientais e tecnológicos. Ele investiu em tecnologias de purificação de água e chegou a colaborar com esforços para conter desastres ambientais, como o derramamento de petróleo da BP no Golfo do México em 2010. Esse lado empreendedor mostra que Costner não é apenas um artista, mas também alguém preocupado em deixar um impacto positivo no mundo. Olhando para o futuro, Kevin Costner não dá sinais de que pretende desacelerar. Mesmo aos 69 anos, ele ainda tem a energia e a ambição de um jovem cineasta iniciando sua carreira. Ele sabe que Hollywood mudou, mas também sabe que há espaço para histórias autênticas e bem contadas. Ele continua lutando para manter viva a tradição do cinema clássico, sem abrir mão de sua visão artística.